Olá, meus queridos amigos aqui do canal do YouTube, que Deus abençoe a sua terça-feira em nome do Senhor Jesus. Hoje é um vídeo aqui voltado para quem faz a obra de Deus, independente da cidade, estado ou até mesmo a igreja que você congrega. E para você que deseja ser um servo de Deus, ser útil nas mãos de Deus, fica nesse vídeo aqui até o final para você poder compreender o que Deus quer para a sua vida em relação ao teu ministério pessoal, tá bom? Mas antes eu peço a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você inscreva-se e ative as nossas notificações para você ser notificado quando eu enviar sempre um vídeo novo, tá certo? Deixa também a tua curtida para o YouTube entender que esse conteúdo é bom e poder alcançar mais pessoas. Olha só, o que diz aqui na palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 1. A missão dos 70 discípulos. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Versículo 9. E disse-lhe: Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: É chegado a vós o reino de Deus. Versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos submetem. Versículo 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, mas alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no livro da vida. Isso é o Senhor Jesus falando com os discípulos quando eles voltaram felizes do trajeto que eles foram enviados pelo Senhor Jesus, que era eles irem nas cidades, evangelizar, curar os enfermos, expulsar os demônios. E nessa mensagem a gente percebe que o que o Senhor Jesus quer para a nossa vida, assim como ele falou com os discípulos naquela época, que ele quer usar a nossa vida para curar os enfermos, para expulsar os demônios, né? Ele quer usar a nossa vida com os dons que o Espírito Santo ele nos dá. E os dons está escrito lá no livro de Atos, né? Que um tem a palavra da sabedoria, outro de dar com liberalidade, outro tem o dom para profetizar, outro de falar em variedade de línguas, né? Mas enfim, muito mais importante do que os dons é a nossa conduta. Por isso que ele falou aqui no versículo 20, eu sei que vocês estão alegres, né? Vocês voltaram expulsando os demônios, vocês curaram os enfermos, mas o que eu mais quero de vocês, discípulos, isso é o Senhor Jesus falando. Eu quero que o nome de cada um de vocês esteja escrito no livro da vida. E isso compactua até mesmo com uma outra mensagem que diz aqui no livro de Atos, capítulo 19, versículo 13. Como é sério a gente permanecer com a chama do Espírito Santo dentro da gente. Porque se a gente está se esforçando em se policiar, em estar cheio do Espírito Santo, cheio da mente de Deus, a ponto da gente estar vencendo o mundo, estar vencendo os pecados, vencendo as nossas fraquezas, a ponto de nunca mais viver em pecado e não apagar o Espírito Santo, a gente pode ser útil nas mãos de Deus, como um vaso nas mãos dele, que pode ser útil, né? Pode ser cheio e pode esbanjar a unção, aquilo que tiver dentro do vaso que somos nós, né? Então você vai usar o poder de Deus. Através disso você vai curar os enfermos, expulsar o demônio, etc. Mas e a sua conduta? E a sua autoridade? Que você deve permanecer com ela. Porque se você apaga o Espírito Santo, voltando a cometer um monte de pecado, seja lá o que for que você cometia antigamente quando você estava no mundo, você vai apagando o Espírito Santo cada vez mais. Ou seja, a tua unção, ela vai sumindo. E não tem como Deus te usar.
E um exemplo está aqui, no livro de Atos, versículo 13 do capítulo 19. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas e vocês, quem são? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Olha só, aqueles homens que tentaram expulsar o demônio daquela pessoa que estava endemoniada, incorporada ali, eles não puderam expulsar. Ou seja, eles não tinham autoridade, não tinham a unção do Espírito Santo, não podiam ser útil nas mãos de Deus. Então, para finalizar esse vídeo aqui, o resumo é isso. A gente tem que permanecer no temor de Deus. Eu sei que não é fácil, porque a cobrança de um homem de Deus é muito maior do que a pessoa que não conhece a Deus. Porque a pessoa que não conhece a Deus, o que ela faz? Ela faz as coisas como se fosse normal, entendeu? Para ela é normal beber, normal fumar, normal mentir, normal roubar. Mas quando a gente conhece a verdade de Deus, a gente sabe que a gente morreu para o mundo, a gente não vive mais naquele pecado. É lógico que a gente vai, alguma vez ou outra, se não tomarmos cuidado, se não vigiarmos, a gente pode tropeçar. Mas viver no pecado é diferente. Então, veja a tua conduta hoje, como que você tem vivido, você que é um servo de Deus. Se porventura você pecou, faz o que tem de ser feito, não deixa o diabo te acusar. Peça perdão e fala: meu Deus, eu quero ser útil nas tuas mãos e eu não quero que o diabo venha ficar me acusando. Então, se você fazer isso, automaticamente você vai receber a graça do Senhor Jesus sobre a sua vida e Ele vai voltar a te usar como instrumento nas mãos dele. Mas o seu dever é se esforçar. Você tem que lembrar que ninguém fará por você aquilo que você tem que fazer. Lembre-se que o temor de Deus é o principal, né? O amor, que é o amor a Deus acima de todas as coisas, e o temor dele é o principal para que a gente venha permanecer de pé até o dia que o Senhor Jesus irá arrebatar a sua igreja. E nós devemos estar preparados para esse dia, porque esse dia vai chegar. Tanto é que no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21, em diante, diz que muitos vão chegar naquele grande dia, se referindo ao dia do julgamento, e vão dizer: Senhor, no teu nome eu profetizava, eu expulsava demônio. Enfim, Jesus Cristo ele vai falar: eu não te conheço, você não vivia a minha palavra, você não vivia aquilo que você pregava. Então, meus irmãos, que essa mensagem venha a ser guardada em nossos corações. Eu não sei, você que está me ouvindo, se você é de outro estado, outra cidade, outra denominação, enfim, mas deixa Deus te usar, mas nunca se esqueça, melhor do que fazer é ser para Deus. Você sabe disso, o mundo é ao contrário. Para o mundo vale mais o que você tem e não o que você é. Mas você que é um cristão de verdade, que quer viver na santidade a Deus, esse é o segredo. É você ser muito mais do que ter. Amém? Então deixa Deus usar você através dos dons que o Espírito Santo te dá. Mas não se esqueça disso. Ele vai te usar sim. Mas você deve perseverar no temor dele. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.